Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. É a nossa quarta teleaula. Eu sou o professor Valdeci Araújo e nós estamos falando sobre a gestão financeira e orçamento empresarial. Para essa quarta aula, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o fluxo de caixa. Aí nós vamos falar sobre o fluxo de caixa curto, médio e também o de longo prazo. E é interessante que a gente vai novamente ter as situações problemas, nós vamos ter um detalhe sobre uma empresa que é controladora e quer fazer aquisição de uma nova. E a partir daí também ela precisa de informações suficientes para que ela possa gerar um preço de compra dessa empresa. E para isso nós vamos fazer uma análise de várias informações, envolvendo desde os dados do caixa que essa empresa tem, dados futuros, que nós vamos trazer esses dados para dados presentes. E a partir dessa coleta de informações, nós vamos visualizar também informações do balanço patrimonial, nós vamos falar de demonstração de resultado de exercício. E depois de todo esse levantamento, é que nós vamos determinar um valor presente para que realmente essa empresa ela possa fazer uma compra de uma forma adequada e direcionada também. E, novamente, a contabilidade está fazendo levantamento de informações, gerando dados para que, com base nesses dados, sejam tomadas as devidas decisões. Então, todo esse entendimento vai nortear realmente a nossa atividade de hoje, a nossa aula. Então, vamos dar uma olhada no nosso resumo já para entender quais são os tópicos que serão verificados aqui. Então, nessa nossa quarta teleaula, nós vamos fazer projeção do fluxo de caixa. Então, vamos verificar aqueles valores realmente de entrada e também de saída desses valores de caixa. Lembrando da importância também de se conhecer esses valores aqui. Muitas empresas iniciam sem ter esse entendimento e acaba gerando realmente um complicador. Fazer um orçamento desse fluxo de caixa e também trabalhar um método aqui, que é o método indireto, que nós vamos detalhar para vocês, e também esse fluxo de caixa líquido aqui. Então, o título da teleaula seria trabalhar com esses 3 fluxos de caixa para essa nossa teleaula número 4. E é claro que nós vamos fazer o levantamento das informações. Nós temos dados importantes, daqui a pouco a gente tem um recado para passar para vocês aqui. Mas o interessante é que a gente saiba o seguinte: nós vamos levantar todos esses dados, entender cada uma das informações. Teremos alguns cálculos também que vão exigir a utilização da calculadora financeira para a gente chegar nesse resultado final, para trazer o valor futuro realmente para o nosso valor presente. E aí, com base nisso, é que nós vamos determinar o nosso valor final. Mas é claro que a gente vai precisar de cada um dos dados, algumas informações que estão no livro também, para que a gente possa dar continuidade. Vamos só verificar uma informação aqui. Para a próxima semana, um recado da orientação, da coordenação. Para a próxima semana, a prova acontece no primeiro horário e a aula normal no segundo horário, com a professora Vanessa Berbel, com a disciplina Direito Empresarial. Atenção também para a leitura do primeiro capítulo do livro, da disciplina de Direito, como todas elas têm essa relação. Nós já vimos isso para a nossa aula de hoje. O aluno tem que fazer uma leitura prévia do capítulo 4 para realmente ter início a essa aula. Então, um recado lá também para a professora Vanessa fazer a leitura do primeiro capítulo da disciplina de Direito. Os alunos já podem postar o portfólio para os tutores realizarem a correção. Caso tenha alguma dúvida, ou caso tenha alguma alteração, o tutor ele poderá auxiliar. Não deixe para a última hora, que a gente pode, de repente, ter um problema de congestionamento, ou ter que entregar esse trabalho às pressas, ou, de repente, também não ter essa possibilidade do tutor eletrônico dar uma olhada no seu trabalho, fazer uma análise e enviar uma resposta que a intenção realmente é ajudar. E também com relação às informações sobre o livro de planejamento orçamentário, também para vocês analisarem as informações, os gabaritos, as questões também, vocês façam a resolução, vocês podem discutir esses dados com o tutor eletrônico, eles vão direcionar vocês para que a gente tenha realmente um bom andamento da disciplina. Os outros casos, como entrega de livro, essas logísticas também têm que ser verificadas no polo. Então, a gente não pode deixar nenhum fato desse atrapalhar esse nosso andamento aqui, para entender, porque realmente hoje nós vamos falar sobre alguns cálculos.
E com base neles, a gente tem que ter uma atenção muito especial aí, não deixar nada tirar atenção, porque quando a gente fala sobre fluxo de caixa, além da importância para a empresa que precisa realmente saber se esse caixa, esse dinheiro, ele tem uma possibilidade de pagar todas as suas despesas, todos os seus gastos, e também saber sobre a entrada e a possibilidade dessa entrada desse dinheiro no caixa também. Então, tudo isso tem que ser analisado com uma forma bem interessante para que a gente não incorra em nenhum erro. Nós já começamos a falar sobre isso, sobre a importância desse orçamento dentro da empresa, desde a primeira teleaula. Na última aula nós conversamos do levantamento do orçamento com base nos custos, nas despesas, no material direto de fabricação. Então, nós temos dados e, a partir desses dados, nós geramos uma projeção, geramos projeções para primeiro, segundo e terceiro ano. Hoje a nossa projeção vai ser maior que a projeção de caixa e verificar realmente a viabilidade para essa empresa. Vamos dar uma olhada no nosso convite de estudo também, já para a gente entender a seguinte informação. Então, isso aqui vai dar base para toda a nossa aula. A Whitestone, ela é uma pequena empresa de holding aqui e ela, ou seja, ela possui a sua atividade, que é controlar as atividades de outras empresas, ela possui competência para administrar isso e, recentemente, ela decidiu adquirir uma outra empresa e adicioná-la ao seu hall de empresas controladas, que é essa empresa Grey Liquid, que realmente ela quer fazer a compra. Então, aqui, o detalhe é que para bater o martelo e fixar uma oferta de compra com preço justo, ela tem uma expectativa aqui de atender não só a sua necessidade, mas também a necessidade dessa empresa que está sendo vendida, e para isso ela quer trabalhar realmente com preço justo. A Whitestone, ela precisa saber ainda sobre o caixa da empresa, como está andando esse caixa, as possibilidades de recebimento, como isso acontece. Em outras palavras, ela precisa, vamos verificar aqui já o próximo, através das informações que nós vamos levantar, o comportamento do caixa da empresa. Em curto prazo, seriam aquelas entradas que realmente a gente tem as receitas acontecem, nós temos recebimentos à vista, por exemplo, e também as entradas no caixa que acontecem através do longo prazo. A gente pode fazer uma venda que vai gerar uma receita e essa receita ela pode ser recebida à vista, por exemplo. Porém, essa receita ela pode ser recebida com prazo de 30, de 60 dias e ela pode ter também um faturamento e dentro desse faturamento a gente fazer uma projeção aqui de longos prazos. De outra forma, que a empresa quer mesmo é saber se irá ter sobras ou deficiências de caixa futuro e exatamente quais períodos isso vai acontecer. Então, com as projeções que a gente vai fazer levantamento aqui, vai ser possível saber exatamente quais são as entradas de curto prazo para essa empresa, quais são as entradas que demoram um pouco mais para receber, de 30 a 60 dias, e também uma projeção de longo prazo, para um faturamento que já é determinado, assim como a gente já fez uma projeção desses de faturamentos, nós podemos ter faturamentos para os próximos 3 anos. E dentro desses faturamentos a gente pode fazer uma projeção. Então a empresa ela tem um valor a receber e esse valor a receber ele pode ser determinado com os prazos. Olha, eu quero receber uma parte desses valores, eu quero receber à vista. São as condições da empresa. Uma outra parte para 30 dias, uma outra parte para 60, ou dependendo da venda, eu quero somente à vista. Então, existe uma possibilidade de projetar todos esses valores e gerar realmente uma condição para que a empresa que vai fazer a aquisição, ela saber quais são os meses também, quais são os períodos em que essa empresa ela pode ter um déficit no seu caixa, qual o momento em que essa empresa ela pode ter um caixa com valor melhor e ela vai fazer toda essa análise. E para isso nós vamos fazer todos os levantamentos. Continuando, vamos dar uma olhada sobre as informações. A gente precisa entender um pouco mais sobre esses dados aqui. Primeiro, entender que o fluxo de caixa, que é o conteúdo que que vocês fizeram a leitura na unidade 4, que vai falar sobre o controle das entradas, os esforços que essa empresa faz, o reflexo que esse fluxo de caixa aqui ele tem na empresa,
Também os caixas equivalente, a gente consegue trabalhar realmente esse prazo. O orçamento de caixa também, que faz parte desse conteúdo, que é o planejamento aqui de caixa e reconhecer aqui o perfil dessa empresa, o perfil de pagamentos e também o perfil de recebimentos. Através desse orçamento, nós vamos conseguir gerar todas aquelas nossas planilhas e conseguir resolver trazer as informações para essa empresa. Depois, os dois regimes de caixa e regime de competência aqui. Lembrando sempre que esse regime de caixa, ele não reconhece o custo no momento em que ele acontece, sim no momento do pagamento. Então, para a gente saber que o regime de caixa aqui, ele vai considerar realmente o momento em que esses gastos são pagos e no momento em que a receita realmente ela é recebida. E o regime de competência, por sua vez, ele já tem uma certa diferença, né? Ele vai lá registrar todos os fatos contábeis no momento em que esse fato está ocorrendo. Então, se eu faço uma previsão de pagamentos, esse pagamento vai acontecer no mês subsequente, no momento da previsão eu já identifico se é um custo, o pagamento dos funcionários lá do setor da indústria, ou se é uma despesa, se é o pagamento dos funcionários lá do setor administrativo. Isso por esse regime de competência. Depois, nós vamos entender também o conceito de curto e de longo prazo. Curto prazo seria todos aqueles valores que acontecem até o final do exercício social do próximo ano, e depois o de longo prazo, ele já tem uma diferenciação, né, que seriam aqueles valores que acontecem após o final do exercício social seguinte. E a gente pode determinar também como o longo prazo. Vamos imaginar num fechamento do balanço lá do 31/12 de 2017, por exemplo, até dia 1, a partir do dia 1 de janeiro de 2019. Então, nós vamos considerar todo o ano de 2017, o exercício social seguinte, que seria 2018, e a partir do primeiro dia lá, 1/1 de 2019, nós vamos entender isso como longo prazo. E todos os valores que acontecem nesse intervalo como curto prazo. Tranquilo, então? Curto prazo seria tudo que acontece dentro do exercício social, que já está acontecendo, independente da data em que a gente está tratando, e também todo o exercício social seguinte, que vai do dia 1º até o dia 31 de dezembro, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Após esse prazo, nós vamos entender como o longo prazo, com base nesses conceitos e também, dependendo do prazo que essa empresa vai demonstrar, a gente consegue fazer levantamento. Fluxo de caixa líquido e também vamos falar sobre o fluxo de caixa descontado, entender cada uma dessas informações. Então, olha aqui, ó, nesse momento é apresentado o caso da Whitestone, que é uma pequena empresa de holding aqui que pretende comprar a Gray Liquid. A Whitestone não conseguiu ainda determinar quais são as necessidades de caixa, eventualmente, a Gray Liquid passa a ter no futuro, mas ela quer saber se, após a compra, que ainda continua o nosso caso de gestão, ela terá que injetar mais capital no futuro e, se tiver que fazer, quais são os períodos que deverá realizar tais inserções aqui de valores para essa empresa. Então, nós precisamos entender também que, ao final dessa unidade, você será capaz de responder as seguintes perguntas. Qual o melhor prazo para a elaboração do fluxo de caixa? Quais são as entradas e saídas de caixa que a Gray Liquid possui? E como elaborar aqui o nosso fluxo de caixa com base em várias informações que serão apresentadas para os senhores nessa aula de hoje. Então, essa é a nossa primeira introdução, sabendo lá que a Whitestone ela quer realmente fazer a compra da Gray Liquid e, a partir de informações que serão apresentadas, ela vai ter condições de saber realmente se ela vai precisar injetar dinheiro durante os períodos que serão apresentados e em quais exatamente períodos que isso realmente vai acontecer. Então, vamos lá para a nossa primeira situação problema. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula.
já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Então vamos lá, a partir de agora a gente começa a apresentar os dados para vocês, para a gente fazer toda essa verificação dos valores e aí com base nisso responder realmente as perguntas da nossa situação problema. Vamos lá no quadro, a gente já consegue ter informações, está trazendo aqui, com base nas informações fornecidas pela empresa. Então a Greylight, assim como os dados de todas, elas vão apresentar dados e com base nesses dados é que a gente vai gerar os nossos orçamentos. Através do orçamento das receitas, de gastos aqui, a empresa vai trazer as informações dos próximos 6 meses. Realize um planejamento de caixa para a empresa para esses meses com as informações. Será necessário realizarmos aqui a primeira intenção do nosso fluxo de caixa. Então, vamos lá, já para a gente detalhar essas informações. Orçamento de receitas. Então, nós temos esses dados aqui para os meses 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Já um pouco mais extenso, comparando aos dados que a gente tinha visto na aula anterior. A gente falava sobre 3 possibilidades, aqui a gente está falando sobre 6 meses. Então, a gente precisa ficar atento que esses 500 mil reais aqui do mês 1, 535, 600, 450, 530 e 550 são os valores que são projetados para esses 6 meses. Orçamento do material direto de fabricação. Também os valores já são projetados para cada um. Temos também o orçamento da mão de obra direta, valor de 50 mil, 133.750 e assim sucessivamente. Esses valores vão ser apresentados a cada um dos meses. Orçamento de custos gerais. Os fixos. Então, só para a gente relembrar, esse material direto de fabricação são aqueles itens que são utilizados para a fabricação do nosso produto, que é o material direto. A mão de obra, nesse caso aqui, mão de obra direta, a gente está falando sobre custos, aquela mão de obra que é utilizada realmente diretamente para a fabricação do produto. Nós falamos sobre 2 tipos de mão de obra, nós falamos da mão de obra direta e mão de obra indireta, mas para esse caso aqui nós estamos analisando somente a mão de obra direta. E o orçamento dos custos gerais fixos, que são aqueles custos que eles não serão alterados independente da quantidade produzida ou não. Então nós fizemos a projeção para todos esses valores. Além disso, nós temos o orçamento das despesas. Lembra quando a gente falou sobre as despesas, que são aqueles gastos que acontecem lá no setor administrativo, e aqui ele está falando sobre despesas fixas e também sobre as despesas variáveis. É um valor aqui considerável, 220 mil para o primeiro ano, 230 para o segundo, e assim sucessivamente. Então, nós temos a relação de todo esse valor, já geramos o orçamento de todas as entradas e também de todas as saídas. O que seriam as entradas? Seria o orçamento das receitas. Então, eu sei que eu tenho uma entrada de 500 mil. E depois eu tenho todos os gastos, com material direto de fabricação, mão de obra direta, orçamento dos custos gerais fixos e também das despesas fixas e variáveis. Aqui só a entrada e os outros valores referentes à nossa saída. Então, com base nessa projeção, agora eu preciso verificar realmente, eu tenho uma receita que é uma receita programada para cada um dos meses. Mas a empresa, ela tem uma política de recebimento disso. Então, a gente vai ficar bem atento para a gente saber que esses 500 mil reais, como a empresa realmente ela espera receber. Porque quando a gente faz esse orçamento, no geral, eu sei qual é a minha receita, sei quais são as minhas despesas, sei também quais são os meus custos, eu consigo verificar um orçamento baseado nisso. Só que agora o nosso foco é verificar o andamento do meu caixa, saber exatamente quanto essa empresa ela tem de disponibilidade, quanto ela tem disponível nesse momento do caixa. Então, esses 500 mil que é apresentado ali, será que ela tem a intenção de receber totalmente à vista ou não? É isso que a gente vai verificar
a partir de agora. Vamos lá, a gente já consegue dar uma olhada nesse dado, porque ela tem um perfil aqui, ó, de pagamento dos gastos e também recebimento das receitas. Então, vamos ficar atento. Olha, aqueles R$500 mil, 25% das vendas do mês, elas serão recebidas à vista. 25% após um mês, ou seja, após 30 dias, a empresa espera receber 25%. E 50% desse valor após 2 meses, um prazo de 60 dias. A matéria-prima, ela é paga 50% na compra e 50% no mês seguinte, ou seja, no mês subsequente. Então, ela comprou e ela já vai pagar 50% desse valor à vista. E depois, com 30 dias, ou de acordo com o contrato, no mês seguinte ela vai pagar esses outros 50%. A mão de obra, ela é pago aqui no mês subsequente à produção. Então, a gente tem essas informações que o recebimento, eu recebi, mas eu tenho uma política de recebimento. Então, eu percebo que para o primeiro faturamento, no meu caixa, eu só vou ter 25% desse valor no primeiro mês. E depois esse valor ele vai acumulando com o faturamento do segundo, do terceiro mês, eu vou gerando uma escada ali para mostrar qual é o meu fluxo de caixa. Então, quando a gente fala sobre a matéria-prima também, na compra da matéria-prima, existe uma forma de pagamento disso. Então, não tem toda uma disponibilidade para pagar todo esse valor à vista. E também a mão de obra. Os funcionários, eles trabalham no mês e o pagamento é feito no mês subsequente. A gente faz o fechamento lá no dia 30, gera aquela relação, o resumo da folha de pagamento, mas é pago lá no 5º dia útil do mês subsequente, por exemplo, dependendo também do tipo da empresa. Mas nesse caso, todo o pagamento da mão de obra será feito no próximo mês. Continuando ainda, mais informações a respeito das nossas receitas e também dos nossos custos. Os demais custos da empresa são todos pagos à vista. As despesas, elas são pagas na ordem de 30% fixas à vista e 70% variáveis no mês seguinte à sua competência. Então, a partir do momento que ela realmente acontece, nós vamos fazer o pagamento dessa sempre no mês subsequente. Outra informação aqui. Com as informações prestadas, espera-se que você realize um planejamento de caixa para a Greylict para os próximos 6 meses. Então, perceba, nós verificamos o faturamento dessa empresa para cada mês, nós verificamos quais são os gastos que ela vai ter, gastos fixos, gastos variáveis e também quais são as despesas que essa empresa tem para os próximos 6 meses. E agora eu quero verificar os valores que vão representar o meu caixa. Essas informações que elas são necessárias para nós realizarmos um fluxo de caixa. Então, a gente tem realmente todos os dados que são necessários para que a gente consiga apresentar para vocês passo a passo as informações que a Greylict ela existe, que ela vai exigir também desses recebimentos. É claro que depois disso a gestão vai acontecer para saber se realmente aquelas receitas que estão projetadas para 30 dias, elas estão acontecendo ou não. Mas isso a empresa que vai fazer a aquisição, que é a Whitestone, ela vai ter que administrar esses dados depois que a empresa já estiver em andamento após a compra. Mais um detalhe para vocês a respeito do que a gente vai precisar entender para chegar aos resultados. Muito bem, o planejamento de caixa, que nós vamos fazer levantamento, o regime de caixa e o regime de competência, ele precisa ser verificado. Regime de caixa, cada vez que o movimento acontece, eu só vou fazer o registro quando existir o pagamento desses valores, o pagamento dos custos, das despesas e também o recebimento das receitas. Regime de competência, cada vez que um fato contábil ele acontece, eu faço o registro desses valores. E curto e também o longo prazo, para nós verificarmos as informações do que está dentro do período que nós entendemos como o curto prazo, todas as informações desse mês e também desse ano e também o exercício social seguinte, e tudo que acontece em longo prazo seriam os imobilizados que acontecem a partir do final do exercício social seguinte ao fechamento das demonstrações financeiras que nós estamos fazendo agora. Tudo bem, eu sei
qual é o percentual de recebimento de cada um, eu sei qual é o recebimento das minhas receitas, a forma de pagamento da minha mão de obra, também da matéria-prima, como é pago e como são esses valores, quando eles entram e quando eles saem do meu caixa. Então, se eu fiz um recebimento de 25%, eu não estou pagando nem a minha mão de obra, mas eu tenho uma parte dos meus custos para pagar, será que esse valor ele é suficiente para eu cumprir realmente com esses valores? Nós vamos verificar nessa nossa planilha, um passo a passo para vocês. Então, vamos lá. Ó, o valor que ele projetou para recebimento do primeiro mês, lembra lá, a gente imaginou aqui um valor, ela fez uma projeção de R$500 mil. Mas ela disse também que, à vista, o recebimento era de 25%. Ou seja, no primeiro mês, desses R$500 mil, o recebimento é só referente a R$125 mil. No segundo mês, ela tem mais 25% e esse valor a gente fecha no terceiro mês com 250 mil. Então, esse é o nosso fluxo de caixa. Essa é a forma de determinação através da escada. Então, esses R$500 mil, eles não serão recebidos totalmente no primeiro mês. Por isso que a empresa que quer fazer a aquisição quer saber exatamente, no primeiro mês, qual o valor que ela tem de disponibilidade. Se esse valor é suficiente para pagar totalmente os compromissos dentro desse mês. Porque, caso contrário, olha, se eu tenho 125 do primeiro mês, mas as minhas despesas, elas são referentes a um valor de 130, por exemplo, eu já tenho um déficit no meu caixa e, de repente, eu tenho que entrar em um financiamento, fazer um empréstimo e gerar o quê? Um encargo para a empresa. Vamos dar uma olhada aqui no segundo mês. O segundo mês, a informação que nós temos é que o recebimento da receita seria de R$535 mil. Desses R$535 mil, somente 25% serão recebidos à vista. O pessoal perguntou, professor, mas durante a aula, durante a prova, a gente pode ter questões relacionadas a cálculos? Sim, são esses cálculos, são cálculos básicos, envolvendo a matemática básica aqui, é claro, tem que trabalhar um pouquinho da porcentagem. Então, vou pegar 535 mil vezes 25%, eu tenho 133.750 para receber no primeiro mês. E assim, eu vou gerando as informações para o meu fluxo de caixa, os meus recebimentos. A minha expectativa de recebimento para o segundo mês é de 258.750, que é 25% da parcela do mês, mais 25% lá daqueles 500 mil que nós apresentamos para vocês. Então, aqui nós fizemos o quê? Um planejamento dos recebimentos. 25% à vista, 25% para 30 dias e 25% e 50% lá para o nosso terceiro mês. E aí eu vou fazendo uma projeção e apresentando qual é a expectativa para cada um dos meses. Agora vamos verificar quais são os outros gastos também para pagamento. Então nós temos aqui, olha, que a minha matéria-prima, que é o meu material direto de fabricação, à vista, 50%. Então, nós verificamos que o valor do material direto de fabricação no primeiro mês era de 50 mil. 50% à vista e 50% a prazo. 25 mais 25, 50. No segundo mês, qual era o valor? 53.500. Muito bem, 26.750 no primeiro mês, 26.750 lá no terceiro mês, porque a gente vai pagar sempre nessas condições. A mão de obra direta, eu pago sempre no mês subsequente. Então, os 50 mil, que era a projeção do gasto com a mão de obra, a gente paga no segundo mês. O que é do segundo mês a gente paga no terceiro, sempre no mês subsequente. O que gera um gasto zero aqui para o primeiro mês. Os gastos gerais fixos são pagos à vista. Nós vimos lá que os gastos gerais para o primeiro mês era de 50 mil e para o segundo era de 60. E assim sucessivamente. Nós pagamos exatamente no mês que ocorre. Despesas gerais. À vista nós pagamos 30% e depois nós pagamos 70% no mês subsequente. Nós vimos lá um total de 220 mil reais, nós pagamos 30%, 220 vezes 30%, 66, e pagamos 154 no mês subsequente. E assim, eu vou gerando as informações e eu tenho aqui o total de pagamentos de 141 mil reais para o primeiro mês,
pagamento também para o segundo mês, e assim nós temos todas as informações de pagamentos e também o orçamento aqui do nosso recebimento de vendas, e a gente consegue já chegar nas informações da nossa primeira situação problema, que é levantar os valores de recebimento e também os valores de pagamento de acordo com as formas que essa empresa ela determina para cada um dos meses. Vamos para a nossa segunda situação problema. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Muito bem, até agora nós fizemos uma projeção para os próximos 6 meses de recebimento e também de pagamento para essa empresa. E é com base nisso é que a gente vai levando todos os dados até confrontar lá com o nosso balanço patrimonial e também a nossa demonstração do resultado de exercício. Segundo a situação problema, vamos analisar aqui que em uma reunião aqui agendada por você, a Gray Liquid informou que possui uma linha de financiamento. Então a gente precisa analisar também essa informação de capital de giro, ou seja, aquele capital de curto prazo, cujo custo é de 1,5% ao mês. Então, é uma linha de financiamento, nós temos que analisar esses gastos que essa empresa tem. Você também verificou que a empresa possui operações aqui no Hot Money, que seria aquele investimento de curto prazo também, em que é possível investir a recursos a uma taxa de 0,8% ao mês aqui, mas é um detalhe, isso só acontece quando a empresa ela tem sobras de caixa. Então, cada vez que a empresa ela tem um valor negativo no caixa, ela acaba entrando aqui na sua linha de financiamento, que é de 1,5%. E cada vez que ela tem uma sobra de caixa, o que ela faz? Ela investe esse valor no Hot Money a 0,8% ao mês. Então, é uma estratégia da empresa que também precisa ser verificada. Todos os investimentos e financiamentos de caixa, eles são pagos ou recebidos, amortizados aqui sempre no mês seguinte. Continuando ainda os nossos dados, dessa forma, o CEO confia a você a missão de dimensionar o orçamento de caixa aqui da Gray Liquid pelo período de 6 meses novamente, apontando aqui quando haverá sobras ou necessidade de recursos para essa empresa. Então, deu para perceber que os dados que a gente vai apresentar para vocês agora, eles têm a seguinte situação. Eu tenho lá o valor dos meus recebimentos e também tenho os valores dos meus pagamentos. E eu vou saber exatamente como está o meu caixa. Cada vez que ele estiver negativo, nós entramos numa linha de financiamento a 1,5% ao mês. Toda vez que existe uma sobra de caixa, ou seja, o meu caixa está positivo, há uma aplicação desse valor a 0,8% lá no meu Hot Money. E é com base nisso, o CEO da empresa Whitestone quer saber quais são os meses em que eu vou ter sobra e quais são os meses que a gente vai ter que fazer um investimento de valores nesse caixa. Vamos lá, vamos mostrar para vocês novamente aqui um passo a passo. Aqui, de uma forma geral, o valor dos recebimentos e também nós temos os valores aqui dos pagamentos. Então percebam lá, recebimentos, nós vimos aqueles recebimentos de 125 mil, que seria 125 à vista, 125 para 30 dias lá e os 250 para o nosso resultado seria no mês 3. E todos os valores que nós apresentamos para vocês, olha aqui, cada vez que o professor cita aqui, seria o valor detalhado. Então, o total dos pagamentos, a gente verificou aqui que é de 141. Nesse total, olha, R$125 mil é o recebimento do mês 1. 141 é o total de pagamentos do mês 1 também, que nós temos aqui os 25, que é os 50% do material direto de fabricação, nós temos os custos fixos e nós temos também as nossas despesas fixas. Mas o professor vai mostrar para vocês
melhor detalhada nesse quadro aqui, que a gente já consegue ter uma noção. Então, separando lá e fazendo uma revisão aqui da informação do nosso primeiro quadro, nós fizemos o recebimento 25, 25, 50%, geramos um total de 141, que é o valor dos pagamentos, mais recebimentos, 125. E aí, todos esses valores de recebimento, nós vamos confrontar com os valores de pagamentos que nós vimos com vocês também, o passo a passo. Por que a gente chegou naquele 141? Nós fizemos a soma de todos os valores. Nós somamos os R$25.000 aqui, que era do material direto de fabricação. Nós somamos também os 50.000, que era de custos fixos, e somamos o total de 66.000 aqui, que gerou esse valor aqui de 141.000. E assim, essa informação ela é detalhada para todos os outros meses. Só que quando a gente compara o valor dos recebimentos e também os valores do pagamento, já dá para perceber, né? Eu receber 125 e tenho que pagar 141, isso vai gerar um problema para a nossa empresa. E nós precisamos fazer a análise desse dado. Como a gente analisa? Vamos lá, olha. Total de recebimentos para o mês 1, 125.000. Total de pagamentos, 141.000. O nosso saldo inicial aqui, nós iniciamos o saldo com o valor zero. Fluxo de caixa, se a gente fizer uma subtração aqui, vai dar um valor negativo de menos 16. Tudo bem. A gente vai usar isso aqui como o saldo inicial para o mês 2. E nós temos recebimentos de 258.750 e de pagamentos 384. Gerando uma diferença entre esses dois valores de 126.150. O que vai gerar um outro saldo lá para a nossa conta. Professor, mas 126.150 e aqui está um total de 142.340. Lembra da informação que cada vez que o nosso caixa ele tivesse um valor negativo, nós teríamos que entrar na linha de financiamento lá de 1,5%. Então, nesse valor aqui, nós estamos acrescendo os juros, que seria 240, que a gente vai verificar daqui a pouco. Então, todas essas informações aqui, olha, nós temos todos o fluxo de caixa do mês. Então, a gente recebeu aqui um valor de 533, nós pagamos um valor menor e gerou um caixa aqui de 46.900. Só que a gente já tinha um déficit lá e ainda continuou o valor de 97.626. Aqui, novamente, o meu recebimento é maior que o valor do pagamento. Caixa positivo, nós vamos fazer um investimento para gerar um saldo inicial para outro mês, que a gente só consegue verificar isso apresentando esse dado para vocês. Então, a incidência de juros como retorno pelo investimento a ser considerada sobre o saldo remanescente de caixa. Então, vamos analisar. Olha, a gente fez aquela diferença dos valores, a gente percebeu que no primeiro mês a gente teve um saldo negativo de R$16.000. A partir desse valor, ele está dizendo que cada vez que meu saldo é negativo, nós entramos numa linha de financiamento de 1,5% ao mês, o que vai gerar um total de juros de R$240. Esses 240, o que a gente vai fazer? Nós temos que considerar esse valor com a nossa diferença de caixa, que no primeiro mês seria 16 e aqui ele passa a ser 142.390. Então, perceba que no anterior aqui, nós tínhamos um total de 126.150. Como para esse valor nós utilizamos um juro de 1,5 sobre os 16.000, nós precisamos somar para chegar nesse valor de 142.390, que nós estamos somando aqui os R$240. E esse procedimento nós vamos levar até o momento em que o nosso caixa ele passa a ser um caixa positivo, que seria esse 196, porque nós geramos um valor positivo lá no terceiro mês. Vamos mostrar para vocês aqui. Aqui no quinto mês, nós temos a possibilidade de gerar um valor positivo para o sexto mês, fazendo o quê? Utilizando o nosso 0,8, que é o percentual de investimento. Então, nós investimos
um total de 0,8% aqui e geramos lá no mês 6 um saldo positivo de 257. Então, a partir desses dados, nós temos o mês 1 com um valor negativo de 16 mil, o que gera um financiamento para gerar o valor 2. No mês 2, a gente continua negativo, entra no financiamento novamente e gera um saldo lá para o mês 3 e assim para o mês 4 também. No mês 5, nós já temos um resultado positivo, o que vai fazer com que nós entramos aqui no nosso retorno de investimento, que é o nosso hot money, para que no mês 6 a gente consiga fechar um total de 50.070 para esse valor. Fechando nossos dados aqui, agora de uma forma bem detalhada, para você, depois que a gente entendeu todos os valores dos juros pagos e também dos rendimentos, total de recebimento 125, mais o total de pagamento 141. Nosso caixa ficou negativo no primeiro mês. Nós entramos na linha de financiamento, R$240 aqui, e aí nós geramos ainda aqui um valor, olha, isso aqui é o nosso saldo inicial, tá? Aqueles 16, eles vêm para cá, 16 vem para cá. Como meu valor é negativo, eu tive que acrescentar os 240 aqui da incidência de 1,5%. Total, 142.390 negativos. E aí esse meu valor de 142.390, que é o 126, que o caixa já gerou como negativo, porque teve um recebimento de 258 e um pagamento de 384, então gerou um negativo. Mas a incidência dos juros, que de acordo com os dados ele é pago no mês subsequente, eu tenho um total de 142.390. E agora, professor, a gente leva esse valor lá para o meu saldo inicial do mês 3. Fiz as minhas movimentações, recebimento 533, paguei pagamento 486, gera um saldo de 46.900. Mas nós tínhamos ainda os juros aqui, né, de 2.136, ficamos com o nosso saldo negativo de 97, porque a gente já iniciou com um negativo aqui. Geramos novamente 1,5% na linha de financiamento, iniciamos o nosso caixa, olha, com 97.626 negativos. Tivemos recebimento interessante, um pagamento bem menor, um total de 26, que é interessante para a empresa, mas nós devemos 97 mais esse valor de 1.146, a diferença 73,90 que vem para cá. Então, entenda, 96 negativo, mais o resultado positivo, menos o valor dos juros que nós temos que pagar e a gente vai gerando cada um dos dados até chegar no nosso valor positivo. Nós fechamos aqui, ó, 32.113, nós levamos esse valor para cá e esses 17.700 é o valor do hot money, que é o investimento que nós vamos fazer nessa empresa para que ele tenha o nosso retorno. Tudo bem, a gente sabe que são muitas informações que precisam ser analisadas, mas nós estamos partindo sempre das informações que a empresa está apresentando, a Gray Liquid, e a partir disso nós vamos fazer todos os nossos dados. Perceba que nós temos valores de pagamento, temos valores de recebimento, temos os financiamentos e também os investimentos de curto prazo que essa empresa faz. E isso tudo precisa ser analisado. Então, a nossa gestão orçamentária e financeira também vai a fundo nesses dados. E a partir deles a gente consegue fazer o levantamento dos nossos dados. A gente sabe que ali são muitas leituras de planilhas e tudo mais, mas a gente tenta mostrar para vocês que precisam ser considerados todas as informações que são apresentadas. Vamos lá para a nossa segunda situação-problema. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Muito bem, nós já resolvemos 2 situações problemas
A gente conseguiu fazer levantamento dos recebimentos e também dos pagamentos. Depois desse valor, nós verificamos qual era a política dessa empresa de recebimentos e pagamentos, quais eram as parcelas, em que momento esse valor realmente ele ia fazer parte do meu caixa, porque nosso objetivo é verificar o fluxo de caixa dessa empresa, quais são os valores que ela realmente tem em positivo e quando, em qual momento esse caixa ele é negativo, e a empresa que vai fazer a aquisição da Greenlicht, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que injetar dinheiro em determinados meses para essa empresa. Tudo bem até aqui? Nossa terceira situação problema, vamos analisar cada uma das informações. Então nós continuamos aqui com a proposta da atividade referente ao caso da Whitestone. Dessa vez, analisando demonstrativos contábeis. E aí nós vamos falar de balanço patrimonial, vamos falar de demonstração de resultado de exercício, que são aqueles demonstrativos auxiliares para elaborar a nossa DFC aqui, nosso demonstrativo de fluxo de caixa contábil. O objetivo principal aqui é saber quais serão as necessidades de caixa que a empresa a ser adquirida necessita para implementar aqui melhorias ao seu resultado. Então, com base nos dados positivos ou então dados negativos dessa empresa, quem faz a aquisição, a Whitestone, ela tem a preocupação em saber o que ela realmente vai precisar fazer para injetar dinheiro na empresa. Para trabalhar com esses métodos aqui, que procura estabelecer o impacto das variações das contas contábeis no fluxo de caixa da empresa. Então, quando a gente vai falar sobre as contas do ativo, quais são os reflexos que essas contas elas vão causar lá no caixa da empresa. Você se reuniu com os dirigentes daqui da Greenlicht e solicitou os seguintes demonstrativos contábeis. Então, nós vamos analisar esses demonstrativos, que vocês têm acesso ao material didático, então a gente tem essas informações no livro, que é o balanço patrimonial do último ano, 31/12 de X1, o balanço patrimonial do próximo ano projetado, 31/12 de X2. Então, com base em um balanço, a gente consegue fazer a projeção para o ano subsequente, que seria o X2. E a DRE, demonstração do resultado, para o próximo ano também, que seria a demonstração projetada aqui para X2. Então, percebam que a gente vai apresentar as informações, que são informações de um dado que nós já temos agora, nós fazemos uma projeção futura. Diferente do que a gente faz no final. A gente faz todas as projeções dos anos e aí eu quero verificar lá no mês 10 ou no ano 10, quanto é que esse valor ele estaria valendo se fosse considerado hoje. Mas para isso nós temos que ter todo um processo, né? Vamos caminhar para que isso aconteça e nós vamos gerar um percentual. Ele é quem vai dar base para que a gente consiga trazer esse valor para o nosso valor futuro, para o nosso valor presente. Primeiro, vamos analisar essas demonstrações e com base nelas, nós poderemos chegar aos resultados. Então, pergunta aqui, o que é fluxo de caixa? São aqueles ingressos e também saídas de caixas e equivalentes também. Como deve ser apresentado o DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa contábil? A demonstração de fluxo de caixa, ela vai refletir aqui as transações oriundas do caixa, todas essas movimentações que aconteceram, todas as atividades operacionais, das atividades de investimentos que essa empresa tem e também das atividades de financiamento. Então, tudo isso vai fazer com que esse nossa demonstração do fluxo de caixa ele seja considerado. Nós temos dois métodos, tá? A demonstração de fluxo de caixa, ela vai poder ser utilizada nesses dois métodos, mas nosso foco é o método indireto. Quando a gente fala sobre o método direto, nós estamos relacionando ao pagamento de fornecedores, de clientes, de impostos. Reconhecimento aqui efetivamente. E pelo método indireto, ele parte do lucro líquido dessa empresa para reconhecer aquelas informações que não são apresentadas no caixa, como a depreciação, os juros financeiros, os ativos e passivos operacionais. E aí, com base nisso, a gente consegue realmente fechar o nosso demonstração do fluxo de caixa. Então, agora, nós vamos apresentar para você algumas informações que, quando a gente fala sobre balanço, sobre alguns dados, eles já são apresentados no livro de vocês. A gente vai trazer para a informação da teleaula para que a gente possa realmente
fazer a montagem, gerar o nosso demonstrativo do fluxo de caixa e saber quais são as situações positivas ou negativas. Mas deixa eu mostrar para vocês passo a passo como isso funciona. Então vamos lá, olha, a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, nós temos aqui o resultado de equivalência patrimonial, que é um total de R$20 mil, que é do exercício X2. Nós temos a depreciação, as demonstrações, as despesas financeiras e também as de curto prazo e de longo prazo. Isso totalizando um lucro líquido aqui de 71. Nós temos aqui a parte sintetizada da nossa demonstração do resultado de exercício, para que a gente possa chegar nesse valor de 71 mesmo. E a partir disso, a gente consegue verificar cada um dos dados. Mas, professor, como é que a gente sabe desse valor de 71? Eu vou mostrar para vocês na câmera de documentos aqui a nossa demonstração do resultado de exercício. Deixa eu fazer uma ampliação aqui, a gente já consegue analisar passo a passo. Vocês têm acesso a esses dados. O professor mostra aqui como cada um dos dados eles foram apresentados. Então, eu tenho aqui todas as operações sobre vendas, temos aqui o nosso custo de mercadorias vendidas, o nosso lucro líquido, todas as informações. Também aqui no nosso LAIR, que é o imposto de renda, e aí nós fechamos com 71. Então, a partir desses dados, o que são? São dados apresentados, que é aquele orçamento projetado pela empresa, que a gente possa chegar realmente a esses 71 que o professor está mostrando aqui no quadro. Olha, 71. E nós trazemos aqui para o nosso lucro líquido de R$71 mil. Aqui no quadro a gente já consegue verificar isso. Depois nós temos todas as despesas financeiras de curto prazo e também as despesas de longo prazo, apresentando aqui 110, 17, 25, totalizando um total aqui de negativo R$20 mil. Então, daí, a partir dessas informações que nós temos, a gente consegue realmente entender que o nosso resultado da equivalência patrimonial, ela vai ser um resultado de R$20 mil. De onde saiu esse resultado? Ele parte desse resultado aqui da equivalência patrimonial de 20 mil. Depois nós temos as variações também que são referentes aos nossos clientes. Então, gera mais uma tabela para isso. Esses 7.500, nós temos aqui, ó, contas a receber, total de 7.500, o estoque de 25 mil, que são as nossas variações. E a partir de cada um desses dados, nós vamos trazer dados aqui para o nosso demonstrativo de fluxo de caixa. Então, nós já temos um lucro líquido, verificamos lá que a soma de todas as despesas, menos o nosso resultado da equivalência patrimonial, 71 mil. Depois, as nossas variações com vendas aqui, que nós temos contas a receber de 20 mil no ano 1, 27.500 no ano 2. Isso gera uma diferença negativa aqui de 7.500, a gente traz aqui para o nosso fluxo de caixa. Depois, a variação de estoques, também 25 mil para o ano 1, 50 mil para o ano 2, total de 25 a gente traz aqui para o nosso estoque. Variação de fornecedores, que são o total aqui de R$5 mil. Então, no passivo circulante, nós vamos verificar lá os fornecedores do ano 1 e do ano 2, com uma diferença positiva aqui de 5 mil. E também nós temos as despesas a pagar, num total de R$2 mil, para que nós possamos realmente determinar qual é o meu fluxo de caixa aqui das atividades operacionais, fechando um fluxo de caixa de 177.500. Tudo bem, professor, a gente fez esse levantamento e, a partir daí, o que a gente espera com esses dados? Primeiro, simplesmente a gente vai pegar todas as informações que estão relacionadas ao nosso balanço X1 e o balanço X2, trazer todas as informações para esse nosso demonstrativo de fluxo de caixa e, a partir daí, nós vamos estabelecer um percentual sobre os valores em que essa empresa realmente ela vai precisar fazer a inserção de valores na empresa. Vamos fechar o nosso raciocínio com base nesse dado. Então, nós temos aqui, mais detalhado para vocês, o realizado ao longo prazo, 0 para os 2 anos, ativo imobilizado 385.369. Nosso método de equivalência patrimonial aqui, nós geramos um total de R$45 mil aqui
para o ano 1, equivalência de 65 para o ano 2. Então, quando a gente leu sobre os dados lá que os valores referentes ao imobilizado, que são aquelas contas que fazem parte do ativo, eles também terão uma interferência nos valores do nosso fluxo de caixa, que são as atividades de investimento. Investimento é feito com os itens aqui de longo prazo. Então, por isso, esses valores aqui, a diferença entre 550 e 624, gera um total negativo aqui de 74 mil. Esse valor nós vamos entender lá no nosso fluxo de caixa e a partir daí a gente consegue realmente fechar os nossos dados, que é o dado geral do fluxo de caixa. A gente tem mais uma informação. Aqui, eu vou mostrar para vocês na câmera de documentos. Vamos voltar para cá para a gente dar mais uma olhada aqui. O valor do nosso lucro líquido aqui de 71 mil, todos os valores de depreciação para a gente gerar aqui o nosso fluxo de caixa de 177.500, que foi a nossa primeira informação, que foi o nosso primeiro dado de levantamento dos 177.500. Depois, as atividades de investimento, que são o nosso imobilizado, 74 mil. E ainda eu tenho uma variação de investimentos aqui e financiamentos, que nós vamos verificar aqui no quadro para vocês como a gente está chegando em cada um dos valores. Então, olha aqui, primeiro eu tenho os pagamentos de empréstimo que é de curto prazo, que é de 27 mil, e uma despesa financeira aqui de curto prazo de 17. A diferença desses empréstimos de curto prazo aqui, olha, CP e CP, a diferença nós vamos trazer aqui para nosso passivo circulante, o total de menos 10. Nos passivos não circulantes, que seria aqueles itens de longo prazo, nós temos aqui longo prazo, total de aquisição de 13 mil e aqui uma despesa financeira de longo prazo também de 25. A diferença entre os dois, total de 12 mil. A gente apresenta para vocês aqui, já consolidando os dados dos dois balanços. E depois, os lucros acumulados, 190 e 207, gera uma diferença aqui de 17.500. E esse valor são os pagamentos de dividendos negativos aqui na atividade de financiamento e nós temos lá na DRE o valor para nós realmente conseguirmos chegar nos 17.500. Total do nosso passivo, que são as obrigações da nossa empresa, atividade de financiamento e nossa DRE, um total negativo aqui de 26.500. O lucro líquido nós já apresentamos para vocês, que seria o valor de 71, e aí com base nesses dados a gente consegue realmente fechar as informações aqui da nossa demonstração do fluxo de caixa, aqui na Câmara de Documentos. Então, nós vimos lá que o fluxo de caixa de atividades de financiamentos é um total de 93.500, o que vai gerar uma variação líquida do fluxo de caixa de R$10 mil. E aqui nós temos as disponibilidades, que é a disponibilidade de 5 inicial e as disponibilidades finais também, um total de 15 mil. Deixa eu só arrumar aqui do pessoal da Libras aqui. Muito bem. Então, nós temos aqui, olha, a variação do fluxo de caixa de 10 mil e as variações de disponibilidades, que seriam 5 do inicial e também mais 15 aqui, que é o total do nosso valor final. E ainda nós temos mais um dado que nós vamos verificar isso na nossa situação problema 4, que é para fechar realmente as informações do fluxo de caixa. O que a gente tem que entender é que cada um dos dados de cada um dos orçamentos, eles são trazidos para que a gente possa fazer o fechamento do nosso demonstrativo aqui de fluxo de caixa. Vamos lá para a nossa próxima situação problema. Tá, nós temos aqui antes, só para a gente mostrar isso, além da Câmara de Documentos, ele já traz mais detalhado aqui, ó, um passo a passo aqui, só para a gente fechar o slide, mesmo que a gente tem lá na Câmara de Documentos, a gente tem aqui o nosso valor de caixa do exercício 1, que é o 1.000 mais o 7, totalizando aqui uma diferença de 6. 4 mil e o 8 também, uma variação de R$4 mil. As contas a receber, total de 7.500 e o estoque no valor de 25. Aquela variação de disponibilidade, nós temos inicial de 5 mil e a disponibilidade final de 15. Então, todo esse nosso fluxo de caixa, ele vai ser norteado por esses valores. 177.500, que é o nosso
dado inicial, que é o primeiro valor que a gente apresentou, o fluxo de caixa dos investimentos e dos financiamentos. Totalizando, a gente soma esses dois valores aqui, menos 177.500, totalizando a variação líquida do nosso fluxo de caixa de R$10.000. Então, perceba, nesse momento, a gente está analisando o quê? Todos os valores de investimento e também todos os valores de financiamento. Então, todo esse cálculo seria para que a gente pudesse realmente saber qual é a nossa variação para fechar nesse 10.000. Tudo bem? Então, essa é a nossa variação líquida do nosso fluxo de caixa. E agora vamos para o nosso vídeo da nossa quarta situação problema. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Tudo bem, já vamos para os dados da nossa SP4. Vamos verificar quais serão as informações para nós resolvermos nessa situação. Então, no processo de aquisição aqui, da empresa Greylict, o CEO da holding Whitestone acha mais confiável estabelecer o valor de negociação por meio do fluxo de caixa. Mas seria o fluxo de caixa líquido, que seriam aquelas informações que nós levantamos comparando os dados dos dois balanços, do balanço X1 e X2. Então, com base no fluxo de caixa projetado pelo método contábil para os próximos 10 anos, isso que a gente vai analisar, nós devemos apontar aqui o saldo líquido de caixa, considerando o saldo mínimo desejado. Então, ele está percebendo aqui que para esse caixa, o mínimo desejado seria R$100.000, conforme que foi definido aqui pelo CEO da Whitestone. Então, o que está acontecendo? A empresa ela pode apresentar alguns valores, sim, no seu caixa, mas o que o CEO está entendendo como correto? Que pelo menos esse caixa teria que ter um valor de R$100.000. Será que a empresa realmente atende essa expectativa? E aí, com base nas diferenças, é que a gente vai gerar o nosso resultado final. Deixa eu mostrar para vocês, vamos lá em mais informações. Além disso, olha, nós devemos ainda considerar a taxa interna de retorno do valor presente líquido para descontar aqui o fluxo de caixa projetado e obter aqui o valor da empresa Greylict a ser negociada aqui pela Whitestone. Então, com base em todos esses dados, nós vamos gerar realmente o nosso valor líquido para venda dessa empresa. A taxa de desconto ela será obtida através, considerando aqui o custo médio de capital que a empresa Greylict hoje possui, sendo R$120.000, 10% ao ano é o seu capital, que está relacionado a empréstimo bancário, ou seja, capital de terceiros, e R$180.000, 18%, que seria aporte dos sócios, e aí nós estamos falando de capital próprio. Então, com base nessas informações, é que a gente vai gerar o nosso percentual. Então, guardem bem essas informações. Nós temos aqui também, pelo método de fluxo de caixa líquido, ele vai apontar aqui o caixa de uma empresa que está além da sua necessidade de caixa habitual disponível aos sócios e acionistas. O saldo mínimo de caixa, ele reflete aqueles gastos que a empresa ela tem para manutenção e ou expansão de suas atividades, que seria o saldo mínimo que nós vamos ter que trabalhar com aqueles 10.000 que o CEO apresentou para a gente. O saldo líquido de caixa é o saldo excedente, ou seja, o caixa que está além desse caixa mínimo que a empresa ela exige. Outro detalhe é que o custo médio ponderado aqui que nós vamos fazer o levantamento é a média ponderada dos custos das fontes de capitais de terceiros e também dos capitais próprios. Ou seja, aquele 120.000 que é relacionado ao capital de terceiro, que é os 10%, e também os 180, que seriam os 18%. Então, esses percentuais de 10%,
e 18%, que estão relacionados a capital próprio e capital de terceiro, esse aqui capital de terceiro e esse aqui o capital próprio, mas cada um dentro dos seus valores é que vão nortear as informações para que a gente consiga resolver. Então, pelo fluxo de caixa que nós temos aqui, vocês podem perceber isso lá no livro didático de vocês, esses valores que vão relacionar o lucro líquido, a depreciação, as despesas financeiras de curto prazo, de longo prazo também, e os pagamentos de dividendos, gerando um fluxo de caixa aqui de 85 mil para o ano 1. Por ano 2, 99.820, considerando essas mesmas informações, até o ano 10, nós temos um total de 304.452 mil aqui. Então, o que realmente essa empresa ela quer estabelecer com os percentuais? Ó, a gente percebe lá que no final nós temos um valor significativo lá no 10º ano. Só que a aquisição dessa empresa ela vai acontecer quando? Vai acontecer agora. Então, eu preciso fazer o seguinte, eu tenho que ir lá no 10º ano, esse que é o valor futuro, e trazer esse valor para o valor presente. Como é que a gente vai fazer isso? Informações lá da matemática financeira, né? Eu vou utilizar uma HP, eu posso, com o uso dela, eu posso fazer a utilização desse valor. Você pode utilizar a calculadora, então, aquele emulador que tem na internet também, você pode utilizar para chegar no passo a passo. É claro, nós vamos ter isso no slide e o professor também vai mostrar isso na calculadora para vocês. Mas para isso eu preciso determinar qual é a taxa que vai ser utilizada, com base no valor do capital próprio e também no capital de terceiro. Vamos verificar como esse valor ele vai ser apresentado. Então, eu tenho todos os dados aqui do meu fluxo de caixa ano a ano. Tá, mas eu preciso determinar uma taxa para isso. Então, qual vai ser a informação? Vamos lá. Nós temos o valor dos acionistas aqui, que é de 180 mil, e também o valor de terceiros de 120. A participação desse valor é de 60% e também de 40%. Para a gente determinar esses dados, né, a gente encontra o percentual aqui, calcula 180 com a participação dele nesses 300 mil, que é de 60%, e depois o 120 para saber a participação total de 40%. Até aqui tudo bem. Agora, quanto aos custos, tá? Ele está dizendo que é 18% a parte dos acionistas e 10% de terceiros, o que vai gerar uma remuneração anual de 32.400 para os acionistas, e esse valor precisa ser considerado. Para calcular isso aqui, a gente vai pegar os 32.400, a gente faz uma divisão, né? 32.400 divide aqui pelos 300 mil, que vai dar 0,108 e gera esse percentual aqui, o custo médio de 10,80. O mesmo eu faço com esses 12 mil. Pego 12 mil e divido pelos 300 mil reais e descubro qual o percentual, que seria os 4%. E aí, a partir desse valor, aqui nós só fizemos uma soma, tá? Nós só somamos aqui o valor do percentual dos acionistas e aqui o percentual de terceiros, que deu 28 mil reais. Chegamos ao nosso total. Para você encontrar esses 32 mil reais também, que de repente pode ser uma dúvida, como a gente chega nos 32? A gente vai pegar 180 mil vezes 18%, que vai dar 132 mil. 120 mil vezes 10%, que vai dar 12. E depois, isso vai dar condições para que eu gere aqui o nosso custo médio, dividido cada um valor pelo total dos 300 mil. E esse valor de 14,80% é que vai ser o nosso direcionador, vai ser o valor que vai ser a nossa taxa de desconto. Então, perceba o que a gente teve que fazer para entender o valor dos financiamentos, para a gente conseguir chegar em cada um desses dados. E aí, a gente fecha a nossa atividade aqui, apresentando para vocês o seguinte fator. Olha, o nosso fluxo de caixa, lembra, 85 mil, 99, 116.433 e assim sucessivamente. Qual era o valor de saldo de caixa mínimo que o CEO lá da Whitestone estava querendo que essa empresa tivesse? Pelo menos 100 mil reais de caixa para essa empresa. Como ela tem 85, a diferença vai ser uma diferença negativa, de menos 15. E isso, nós vamos ter aqui menos
180. A partir daqui, o nosso caixa ele passa a ser um caixa positivo, porque todos os valores aqui são superiores aos 100 mil que o CEO realmente determinou. Só que agora eu tenho que trazer esses valores aqui para valor presente. Professor, eu quero saber, esses R$ 204.452, como é que ele vai gerar para nós aqui um valor presente? Então vamos lá, então eu tenho que transformar esses 204 a valor de hoje em 51.424,78. E para isso, nós precisamos fazer um cálculo financeiro. Porque o que acontece? Olha, nós temos uma situação que é o nosso valor futuro, os 204 mil é o valor lá no 10º ano. Nós vamos trazer esse valor presente agora, porque é nesse momento que a empresa quer fazer a aquisição. Então, todo esse levantamento que nós fizemos, verificação de caixa, verificação do balanço patrimonial, DRE, e geramos ali o faturamento, e para gerar esse nosso percentual de 14,8%, para que realmente a gente consiga fazer o nosso cálculo e chegar no resultado. Como é que eu faço? Eu vou utilizar a calculadora financeira, vou utilizar o valor que nós temos de 204 mil, nós vamos colocar o nosso CHS, que é o valor futuro. Nós sabemos que o prazo é de 10 anos, então o nosso N seria 10, e o I, que é a taxa de 14,8%. O que o professor mostra? Vamos mostrar para vocês na Câmara de Documentos. O professor vai fazer um cálculo rápido aqui, para a gente entender essa informação. Vamos ligar a calculadora. Então vamos lá, eu quero que vocês analisem o seguinte dado. Eu tenho um total de R$ 204 mil reais, 204.452. Então, na sua calculadora, a gente vai colocar 204.452. Esse é o valor que está lá no nosso valor futuro. Eu vou utilizar a tecla CHS, vou deixar negativo, FV, que é o valor futuro. Tudo bem. Qual é o tempo? 10 anos, 10 Ns. Muito bem, e a taxa? 14,8, 14,8 I, que é a nossa taxa. Só que eu quero meu valor presente. Qual é o valor para agora? Valor presente, VP, ele vai fazer o cálculo e deu errado, depois vai ter que fazer de novo. Vamos lá, vamos limpar a calculadora certinho, as informações. Vamos lá, 204.452, CHS FV, 10N, 14,8 é o I, e o nosso PV, agora deu certo, 51.424,78. Eu fiz algumas operações antes da aula, daí se você não zerar a calculadora, não limpar todos os dados, ele não vai conseguir gerar o dado corretamente. Então está aqui, ó, o nosso total, 51.424,78. Aqui do quadro a gente já consegue verificar esse dado. Então, dos 204, que era o nosso valor futuro, nós transformamos esse dado em valor presente. Isso nós vamos fazer também para todos os outros, todas as outras informações. Então, perceba aqui, no ano 9, eu tenho 167.905. Transformo também isso em valor presente utilizando os mesmos dados. Na calculadora, utilizamos os mesmos passos para gerar aqui o nosso valor presente. Isso eu faço com todas as informações para que eu consiga realmente chegar no meu valor presente em cada um dos dados. Tudo bem? Então, isso aqui é o nosso fluxo de caixa descontado. Então, todos eles eu consigo chegar do meu valor. E aí eu tenho o meu dado acumulado aqui, que é menos 13 no primeiro ano, nós fizemos o cálculo desse menos 15 também, chegamos a menos 13, vou somando todos esses valores para a minha data atual e chegamos no total de 265.812,22, que é o valor negociável dessa empresa. Tudo bem? Então, olha, percebam todo o trajeto que nós fizemos para verificação dos pagamentos, tudo certo, para a gente chegar num percentual e, através desse percentual, nós vamos saber exatamente qual é o faturamento dessa empresa nesses 10 anos, trazemos isso para o valor presente e aí nós geramos um valor de venda para essa empresa. Vamos lá, vamos para o nosso próximo vídeo. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro,
Ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Muito bem, meu caro aluno, depois de nós fizemos todo o levantamento desses valores, perceba que a gente iniciou a nossa aula sabendo, verificando ali qual era a expectativa de orçamento para essa empresa, de recebimento e também dos seus pagamentos. A partir disso, a gente foi lá, verificou qual era a política de recebimentos e também de pagamentos dessa empresa. E aí, com base nisso, nós geramos uma planilha em que, se esse pagamento, a receita da empresa, ela tem que ser considerada uma parte à vista, uma parte para 30 dias, uma outra parte para 60, isso seria o nosso fluxo de caixa. Assim como os gastos que a empresa tem, os seus custos, a mão de obra, as despesas também, elas precisam ser verificadas dentro da expectativa de pagamento dessa empresa. E é com base nisso, eu vou conseguir saber se as receitas que a empresa tem são suficientes realmente para pagar todos os gastos que ela tem. Porque eu posso ter um faturamento de R$500 mil no primeiro mês e um pagamento de 100 mil. Mas será que eu vou receber todo esse valor logo no primeiro mês? Então, isso precisa ser analisado, porque isso pode gerar um caixa negativo para a empresa. Então, dentro desse fluxo, é claro que a empresa vai fazer toda uma contabilização, todos os lançamentos, mas pelo fluxo de caixa, que eu vou entender realmente exatamente o valor quando ele acontece, quando eu tenho recebimento e quando eu tenho pagamento, e aí essa empresa está fazendo uma análise desses dados para saber se a empresa tem condições de cumprir com esses valores. E quando não tem, quais serão os meses ou os anos que essa empresa terá que fazer o seu investimento. E o CEO lá da Whitestone, ele determinou que esse caixa ele teria que ter anualmente o valor de 100 mil. Nós fazemos toda essa comparação para trazer o nosso valor futuro para o valor presente. Vamos lá para a nossa próxima informação, que já é encerrando a nossa aula. Então, nós vamos relembrar aqui que você precisa fazer sempre a leitura do livro acadêmico. Então, para as informações da próxima aula, que é com a professora Vanessa Barbel, você precisa fazer a leitura da unidade 1 das informações do direito, para que você tenha conhecimentos realmente para o andamento da próxima aula. E não se esqueça também de fazer as atividades aqui, para que a gente possa realmente chegar a uma situação bacana. E as nossas considerações finais. Você pode enviar as suas dúvidas para o professor. Daqui a pouco nós vamos voltar para fazer as considerações finais da nossa aula e também para esclarecer alguma dúvida. Até daqui a pouco.
Muito bem, meu caro aluno, nós tivemos algumas informações no nosso chat, o pessoal está falando sobre as nossas tabelas. O material ele foi atualizado no ambiente virtual do aluno, então se você acessar agora as informações, vocês já vão verificar as tabelas exatamente como essas que foram apresentadas aqui na tela aula para vocês. Tá? Então pode acessar esse ambiente virtual de vocês, já está lá as tabelas atualizadas, vocês podem rever a aula e participando com essas informações. Quanto aos cálculos que foram apresentados, a gente percebe ali que são muitos dados. Quando a gente faz essa projeção de gastos, nós temos dados em um mês, que é o faturamento nosso para um mês. E a partir disso, nós fazemos projeções, nós calculamos a participação dessa empresa no mercado, a gente verifica também quais são os gastos que essa empresa pode ter para a gente projetar outros faturamentos. E a partir dos faturamentos nós geramos gastos com mão de obra, material direto de fabricação, mão de obra e também as despesas que essa empresa tem. E a partir daí nós vamos fazendo sempre um passo a passo, a gente vai resgatando informações anteriores para que a gente possa realmente chegar em cada um desses dados. Interessante que a gente reveja essas informações. Estão perguntando se pode utilizar a calculadora HP12C na prova. Sim, pode utilizar a calculadora e a maioria dos cálculos podem ser feitos com uma calculadora básica sem nenhum problema. Tudo bem? Espero ter colaborado aí com o seu entendimento nessa última aula de contabilidade para falar sobre o orçamento, para falar sobre o financiamento e para que nós possamos realmente trazer a realidade e calcular cada um dos valores. Um grande abraço para vocês e bons estudos. Que, de acordo com um estudo realizado pelo Sebrae, 39% das empresas decidem abrir sem saber adequadamente o volume de dinheiro necessário para isso. O principal motivo pelo fracasso dessas empresas é a falta do capital de giro para manter suas operações. Em outras palavras, uma parte significativa delas encerram suas atividades porque faltou dinheiro no negócio. Mas por que faltou dinheiro? Se sua resposta foi porque a empresa não vendeu o suficiente para ter lucro, talvez você tenha razão. Mas com calma, vamos analisar o conceito de planejamento de caixa. O planejamento de caixa é a ferramenta que nos permite reconhecer a entrada e a saída de dinheiro da empresa. A partir dela, é possível apontar o quanto e quando poderá faltar dinheiro na empresa e assim se planejar no caso de escassez de recursos. O inverso também é verdadeiro. Essa é uma ferramenta que também aponta quanto e quando poderá sobrar dinheiro. O grande problema é desconhecer esse tipo de situação e permitir que a empresa seja pega de surpresa com contas que não possua recursos para pagar. Podemos reconhecer as atividades da empresa através do regime de competência e do regime de caixa. O regime de competência é o reconhecimento de atividades que geram obrigações ou direitos. Já o regime de caixa apropria as receitas e gastos no momento em que são pagos ou recebidos. Para medir as variações dos recursos que circulam na empresa, utilizamos o orçamento de caixa, que é uma ferramenta que permite que o gestor saiba qual o potencial de geração de caixa de sua empresa. O orçamento de caixa é composto pelo orçamento de receitas e pelo orçamento de gastos operacionais, que são utilizados para se chegar à projeção de fluxo de caixa. Esse fluxo trabalha juntamente com o regime de caixa, realizando o registro das entradas e saídas no momento em que elas ocorrem. A partir do acompanhamento da projeção do fluxo de caixa, podemos descobrir as necessidades de financiamento e as oportunidades de investimentos. Desta forma, o fluxo de caixa é uma ferramenta que permite realizar o controle das saídas e entradas em um curto período de tempo, enquanto o orçamento de caixa é mais adequado para períodos maiores, como por exemplo o período anual. Para verificar qual o impacto que as variações das contas patrimoniais causam no caixa a partir do resultado líquido, utilizamos o fluxo de caixa pelo método contábil, conhecido também como fluxo de caixa indireto. O propósito desse método é comparar o lucro com as variações das contas do balanço patrimonial. Uma outra forma de avaliar os resultados de uma empresa é o método do fluxo de caixa líquido, ou fluxo de caixa livre, que aponta a sobra de recursos que a empresa possui além daquilo que necessita. Bem, o planejamento financeiro e orçamentário é um tema bem extenso e cada detalhe é importante para a manutenção da empresa no mercado. Portanto, aprofunde-se mais buscando novas referências bibliográficas. Eu fico por aqui. Bons estudos e até mais!